Dicas para a inclusão de gráficos e tabelas em trabalhos. Como utilizar e referenciar tabelas e gráficos no teu trabalho académico. Já tiveste de apresentar um grande volume de informação estatística num trabalho? Por vezes, pode ser difícil usar apenas texto para conseguires transmitir o que queres de forma clara. Quando precisas de representar resultados de forma visual ou organizar um grande volume de dados, os gráficos e as tabelas são ferramentas muito úteis. Mas como saber quando utilizar cada recurso? Os gráficos são úteis quando queres mostrar uma tendência ou uma comparação. Se pretendes representar dados de forma mais pormenorizada, deves usar uma tabela. Falemos, para já, de gráficos. O que não pode faltar num gráfico? Os gráficos devem conter título, para contextualizar e dar significado aos dados. Descrição numérica apropriada nos eixos e especificação clara das variáveis. Fonte, informação acerca de onde foram extraídos. Para que um gráfico cumpra a sua função, deves ter em conta algumas regras. Evite elementos distrativos, devem ser evitadas distrações por efeitos visuais, como colunas ou barras com imagens, fundos com cores fortes ou linhas não consistentes. Mantenha a proporcionalidade, por exemplo, neste caso, a barra referente ao partido Z deveria ser proporcional, em altura, à percentagem representada e deve ser da mesma largura das restantes. Contextualização. Não se pode concluir que porque duas variáveis apresentam o mesmo tipo de variação então existe causalidade entre elas. Posicionamento. Os elementos do gráfico devem ser localizados na sua posição convencional. Porque o eixo vertical tem a escala invertida, neste gráfico parece que as mortes por arma de fogo estão em declínio na Flórida. Elementos comparativos. A inclusão de elementos comparativos de referência no gráfico, como o eixo vertical, as escalas ou linhas de grelha, facilitam a criação de parâmetros sistemáticos de comparação. Escolha um modelo bidimensional. O formato tridimensional é uma escolha estética que prejudica a leitura dos dados e não acrescenta qualquer valor à sua compreensão. Os gráficos bidimensionais são preferíveis aos tridimensionais. Evita excesso de informação. Os gráficos devem transmitir a informação de forma clara e de fácil leitura. Autossuficiente. O gráfico deve ser autossuficiente, garantindo a comunicação imediata da informação por meio de um estímulo visual. Também será útil conheceres algumas funcionalidades que te podem ajudar a integrar os gráficos num documento Word. Vê agora como poderás alinhar, numerar e referenciar os gráficos. Se tens um gráfico pequeno, podes facilitar a leitura ao alinhar o gráfico com o texto. Basta selecionar o gráfico pretendido, selecionar as opções de esquema do gráfico. Escolhe a primeira opção com moldagem no texto. Arrasta o gráfico com o rato para o lado do texto e diminui o seu tamanho. Ajusta como achares que vai ficar melhor e está pronto. Cada gráfico deve ter uma identificação única. Para isso, deves numerá-los. Como podes fazê-lo? Primeiro, seleciona o gráfico que vais numerar. Depois, no menu Referências, seleciona Inserir legenda. Em seguida, escreve o que queres que apareça na legenda. Por fim, na opção Nome, deves selecionar Figura. Prima OK e já está. Para te referires a uma figura no corpo do texto, deves criar uma referência cruzada. Primeiro, coloca o rato no sítio do texto onde pretendes que apareça a referência à figura. Em seguida, no menu Referências, seleciona Referência cruzada. No tipo de referência escolhe Figura. Depois, na opção Inserir referência, escolhe a opção Só nome e número. Por fim, escolhe a figura que pretendes de entre as listadas. Prima Inserir e em seguida Fechar. Desta forma, podes mudar a figura ou a tabela para outra parte do documento e fica sempre tudo correto. E para fazeres um índice de figuras, aqui está o que deves fazer. Primeiro, escrever índice de figuras para que apareça no índice geral do documento. Depois, no menu Base, seleciona o formato de letra como título. No menu Referências, seleciona Inserir índice de ilustrações. Na opção Nome da legenda, escolhe Figura. Prima OK. Falemos agora brevemente das tabelas. Tal como nos gráficos, também, há elementos imprescindíveis numa tabela. Numa tabela, não podem faltar os seguintes elementos. Título claro e objetivo. Cabeçalho, descrição do tipo de informação contida em cada coluna. Linhas e legendas, que pode consistir em símbolos ou cores para diferenciar as informações. Colunas, de forma lógica, cada conjunto de informações deve estar atribuído a uma linha específica e cada tipo de dado a uma coluna correspondente. Unidades de medida, as unidades de medida utilizadas nos valores apresentados, como anos, quilogramas, metros, etc. Fonte e referências, se a tabela foi baseada em dados de outras fontes, as referências apropriadas para dar crédito aos autores originais devem ser inseridas.
As tabelas podem ser integradas num documento Word, com recurso às funcionalidades que vimos para gráficos, numeração, índice e referência cruzada. Com estas dicas, podes usar tabelas e gráficos no teu trabalho académico com a confiança de que estão bem inseridos e referenciados.